Estamos numa série de sermões baseada na primeira carta de João. Então, nós estamos olhando algumas evidências de vida eterna, os sinais de vida eterna, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que amam a Jesus, aqueles que obedecem ao Senhor, que têm a vida eterna, deixa alguns sinais, alguns vestígios, né? Então, nós estamos olhando cada domingo sobre cada evidência, né, que João traz aqui. Lembrando que essa é a carta de João, não o Evangelho. A carta fica lá perto do Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, e nós estamos olhando. E tem sido uma caminhada boa, gostosa, né, onde nós aprendemos coisas essenciais da vida e da fé cristã. E hoje nós vamos estar vendo sobre mais uma evidência de vida eterna. Não sei se dá para ler um pouquinho aqui, mas está amor pelos irmãos, a quarta evidência de vida eterna, né? Então, uma definição sobre amor pelos irmãos é que o amor é fazer o melhor pelo meu irmão, né? Então, resumindo, é lógico que tem várias questões sobre o amor, de falar sobre o amor, mas a definição, resumindo, amor é fazer o melhor pelo meu irmão. E nós vamos estar caminhando neste sentido. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso, da primeira carta de João. 1 João 2,10 diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz. Né? E em João 3,14, nós vamos ler alguns trechos, né? O primeiro 2,10, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Segundo, 1 João 3,14 diz: já sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, a continuação do verso. E o verso 1 João 5,2, assim sabemos, ou nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amém? Vamos ficar somente com esses versos e conforme no decorrer nós vamos estar falando mais. Amados, amar o próximo, amar o irmão. O que significa o que é amar para você? O que é o amor? Né? Isso é muito complexo, porque existem muitas poesias, né? Músicas, né? De falar sobre o amor. Mas a Bíblia, né? A palavra de Deus, no grego, ela traz a tradução sobre o amor em 3 palavras no grego. Né? Primeiro é filéu. Né? Quando nós lemos na Bíblia amor ou amar, né? Quando nós olhamos no grego, pode ter uma tradução diferente, né? No grego são pelo menos 3 palavras que é traduzida por amor, né? Uma primeira palavra é filéu, que é o amor de parente, o amor parental, o amor de pai para filho, de filho para pai, o amor familiar, né? Esse amor de estar junto, de gostar. Então, quando você lê amor na Bíblia, pode ser que a tradução lá no grego está falando sobre o amor filéu, o amor de pai para filho, esse amor, digamos, natural, esse cuidado, esse zelo que nós temos naturalmente pelas pessoas que estão ao nosso redor. Depois tem um outro amor que ele pode ser traduzido como eros no grego, o amor eros. O amor eros, ele é aquela tradução como uma paixão, um desejo, sabe? Aquela coisa quando você está perto da cheirosa e dá aquele arrepio, né? Então, isso é o amor eros, esse desejo, o amor de atração física. Então, nessa tradução, né, quando às vezes nós lemos algumas citações sobre o amor na Bíblia, no grego pode estar citando tanto filéu como eros, né, que esse amor que talvez tem mais nas músicas, né, que os jovens têm que se controlar, né, segura aí, né, vamos manter a vida em santidade. Então tem a tradução do amor eros,
Mas nesse texto que nós lemos aqui, né, aquele que ama, quando você procura essa palavra, ama, né, lá no grego ele está como ágape, ou ágapo, né, o amor ágape. Esse amor é um amor diferente de todos os outros que eu citei. É o amor de Deus para com o seu povo. É o amor perfeito. É o amor de entrega. É o amor de renúncia. Né? Então, quando nós olhamos as Escrituras, nós podemos ver no original algumas traduções diferentes, mas o português está como amor. Né? Então, quando nós vamos falar sobre amor ao irmão, nós estamos falando desse amor, do amor ágape. O amor que nós recebemos de Deus. Né? Que Deus é amor. Então, é esse amor. Então, cuidado para não confundir com as músicas românticas, com as novelas, que está falando de outros amores, mas sim esse amor. Amém? Tranquilo aqui? Só uma pequena definição, porque às vezes pode ter que nós levamos em sentidos diferentes, mas nós estamos falando desse amor ágape, desse amor perfeito, desse amor puro, desse amor de entrega. E é possível somente para aqueles que têm a Cristo. Que o Espírito Santo trabalha dentro da gente. E esse amor, ele é um fruto. Quando nós olhamos em Gálatas. É um fruto do Espírito em nós. Então, é uma consequência daqueles que andam com Jesus. Lembra que nós estamos olhando em 1 João sobre as evidências de vida eterna, os sinais de vida eterna. Então, aqueles que são regenerados em Cristo, aqueles que Cristo habita no coração, gera um fruto. E esse fruto é o amor. E quando nós olhamos em Gálatas, nós vemos a descrição desse fruto. Paz, longanimidade, benignidade, né, vários, domínio próprio. Então, tudo isso está vinculado, né, a esse fruto do Espírito que Deus nos dá e que Ele quer cultivar em nossas vidas. E esse é um desafio que nós temos todos os dias. Deixar que esse fruto seja evidente em nossas vidas. Né? E esse é um desafio de cada cristão com a fé cristã. Nós cremos na cruz de Cristo, nós cremos na obra redentora de Cristo na cruz, que o Senhor mandou seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Se nós aceitarmos a Jesus, né, nós somos salvos, temos a vida eterna, nós falamos disso, pregamos sobre isso. O propósito da nossa igreja é glorificar a Deus, né, e falar sobre essas obras, mas agora é a prática. O Evangelho é prático. Então, amar o irmão, né, é algo prático. E que é difícil. Não veio falar que é tranquilo. É um desafio nosso. Por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo em nós. Porque por nós mesmos, pela nossa carne, pelos nossos desejos, nós não conseguimos. A não ser que o Espírito Santo venha dentro do nosso coração e venha gerar esse fruto em nós. E que nós caminhamos com Cristo e isso vai sendo evidente a cada caminhada, a cada dia. Amém? O amor pelos irmãos é um mandamento antigo, né? Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, né? Em João, o Evangelho de João 17:23 diz: desde a eternidade tem tido um amor profundo entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, é um mandamento antigo, não é um mandamento novo, amar o irmão. Né? Isso está desde lá do Velho Testamento. Em Levítico 19:18 diz, né, não... Deixa eu ler aqui que é mais fácil. Cadê? Deus, por intermédio de Moisés, mandou: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá na lei já estava citando isso.
né? Quando Jesus vem e traz um novo mandamento, amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo, né? Então, resume a lei em 2 mandamentos, mas lá no Velho Testamento já estava falando isso, né? Mais de 50 anos antes de João, Jesus, ao ser perguntado qual era o grande mandamento, respondeu que era o amor para com Deus e o segundo, o amor para com o próximo, lá em Mateus 23. Né? Então, esse mandamento de amar o próximo não é somente quando Jesus trouxe, mas sim lá na velha aliança já dizia isso. Né? Então, tranquilo até aqui. Então, nós não estamos falando de coisas novas. Nós estamos falando de coisas antigas. Né? E o amor pelos irmãos, um novo mandamento. Todavia, vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João também afirma que, além de ser antigo, também o mandamento de amor era novo, sendo que já foi dado séculos antes. Em que sentido, né, era novo? Está dando uns travados aqui, né? Por que Jesus fala sobre um novo mandamento? Se lá no Antigo Testamento já estava falando sobre amar o próximo. Olha interessante quando a gente vai se aprofundando na Bíblia. Mesmo sendo antigo, para muitos, o mandamento foi novidade nos tempos de João, né, que eles viviam debaixo de uma cultura grega, helênica, então vários outros fundamentos, outras religiões, filosofias estavam no meio, então para alguns era algo novo. Né? O mandamento de amor foi esquecido no meio de ritos e regulamentos judaicos. O povo foi zeloso em observar os pormenores do sábado, em lavar mãos, etc., mas tinha esquecido o mais importante, amor pelos irmãos. Então, ali na cultura judaica, as pessoas estavam preocupadas tanto na lei, em guardar o sábado, em zelar pelos ritos, pelas festas e tal, procuravam estudar sobre aí, mas tinham esquecido sobre o próximo, sobre amar o próximo. E às vezes nós temos essa tentação de zelar tanto e não enxergamos a quem está ao nosso redor. Matamos um irmão, falamos mal, criticamos, mas zelamos pela lei. Mas espera aí, uma coisa tem que estar alinhada com a outra. E muitos tinham esquecido. Então Jesus resgata esse sentido, fala, um mandamento novo vos dou. Né? E outra questão, a primeira é que o pessoal tinha esquecido desse mandamento, e às vezes nós, dentro da igreja, nós esquecemos sobre que algo principal é nós olharmos para o irmão. Né? É lógico que amor pelos irmãos, depois temos várias formas, né? Então isso aí depois a gente vai estar conversando melhor. Mas por que Jesus traz como um novo mandamento? Um novo padrão? Porque lá, quando nós lemos lá em Levítico, ele fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o padrão de amor para um próximo era como eu me amo, como eu cuido de mim, como eu quero coisas boas, eu desejo coisas legais. Então, o padrão de amor que tinha no Velho Testamento era o padrão que eu tenho para mim. Agora, quando Jesus fala, um novo mandamento eu vos dou, ele fala, o novo padrão de amor é o meu, é o padrão de Cristo. Era novo também porque Jesus foi revelado como novo padrão de amor. O mandamento antigo foi para amar como a ti mesmo. A nova revelação do mandamento em Jesus foi amar uns aos outros, assim como vos ameis. Na nova aliança, Jesus muda o padrão. Na nova aliança,
Jesus coloca ele como padrão de amor, de exemplo. Porque às vezes nós colocamos um padrão de amor para nós, cada um pode ter um padrão. Mas Jesus coloca ele como padrão. Ele deu um novo exemplo de amor que o mundo jamais viu antes. Ele morreu voluntariamente em nosso lugar. Né? E eu gosto de decorar os 2 textos. João 3,16. Né? Eu sempre falo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João, a carta de João 3,16. Mesmo endereço. Mas aí ele complementa. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha que forte, gente, isso. Exato, está na Bíblia, não foi coisa que eu inventei. O padrão aqui é alto, é um desafio nosso, né? Então nós vamos estar falando um pouco sobre a característica do amor, né? Do verdadeiro amor. Lembra que a referência de amor é o amor ágape, né? O ágape, o amor verdadeiro, né? E o amor verdadeiro começa com uma decisão e não com um sentimento. Diferente da paixão. A paixão é um sentimento, né? A paixão é algo que vem com uma intensidade, mas depois ela passa. O amor, ele é uma decisão. O amor verdadeiro decide fazer o melhor, mesmo que não esteja sentindo nada pelo irmão naquela hora. Se decidir fazer o melhor, com o tempo vai sentir alguma coisa pelo irmão também. É como a carroça que segue o cavalo. Os sentimentos vêm depois da decisão. Então aqui já é um novo parâmetro. O amor como uma decisão. E isso é algo importante para nós. Não é um sentimento. Eu estou sentindo que eu devo amar o irmão. Eu estou sentindo que eu devo perdoar. Eu estou sentindo que eu tenho que fazer alguma coisa boa. Não. É uma decisão. É uma escolha nossa. Então esse é o padrão de Cristo. Cristo decidiu obedecer à cruz. Ele decidiu se entregar por nós. Mesmo, talvez, não tendo sentimento, porque ele morreu por aqueles que criticaram ele. Ele morreu por aqueles que falaram mal por ele. Ele morreu por aqueles que cuspiram no rosto dele. Então, se como um ser humano, o sentimento devia ser de ira, de raiva, né? Mas não, ele decidiu. Então, isso é importante. Essa decisão. Né? Quando nós casamos por decidir amar. Não por um sentimento. É lógico que envolve a paixão, né? O arrepio, né? Aquela coisa boa. Mas é uma decisão. E conforme na caminhada do casamento, quando um casal vai tendo vários anos, vai entendendo seriamente o que é decisão. Eu decidi amar. Mesmo não tendo aquela paixão, aquele fogo que tinha antes, mas, embora possa continuar, né? Vamos zelar que mantenha. Mas a decisão é importante. E o amor verdadeiro está envolvido na decisão. Porque se for baseado nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, isso acaba. E um relacionamento, uma aliança, não pode ser rompida por apenas sentimentos e emoções, mas sim numa decisão convicta. Isso é a grande diferença do amor verdadeiro. Segundo, o amor verdadeiro dá mesmo sem receber. Ele não tem algo em troca, né? Conhecemos nisso o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Cristo é o nosso padrão. Ele deu a sua vida por nós, mesmo sem receber benefício nenhum. Este amor que dá mesmo sem receber é diferente do amor natural. Então, nós damos sem ter a intenção de receber, não que nós recebemos.
Porque quando você ama verdadeiramente, tem uma troca. Mas não que nós queremos obter ou queremos negociar isso. O amor natural sabe receber. Todos gostam de receber um bom tratamento e consideração dos outros. O amor natural sabe trocar. O pensamento é assim: faz bem para mim e eu faço bem para você. E todos nós seremos felizes, né? Isso é o natural. Você faz bem para mim e faz a troca e todo mundo é feliz. Esse é o natural. Mas o amor do padrão de Cristo, onde nós devemos desenvolver e ser imitadores de Cristo, é você dar sem receber. Sem a intenção de receber. O amor natural não sabe dar sem receber. Se fizer o bem e o outro não corresponder, acabou o amor. Eu amo e não tem resposta, ó, acabou aqui. Contrato encerrado, vamos seguir, a fila anda, né? Esse é o que o mundo fala, né? Mas o amor verdadeiro, amor de Cristo, esse padrão de amor que nós estamos falando, que a Bíblia fala, que só conseguimos através do Espírito Santo, ele dá sem ter a intenção de receber. E aqui eu falo como é difícil, né? Esse amor não é para qualquer um. É um padrão elevado. Mas é algo que nós podemos alcançar através de Cristo Jesus. Isso não é impossível. Amar o próximo sem ter a intenção de receber. E quando nós praticamos isso, parece que vem dentro de nós não uma questão de justiça ou injustiça, mas assim algo de contentamento. É interessante quando nós temos a experiência de servir lá na Missão Sena, na Cracolândia, né? Tipo, o que a gente pode obter de volta? Às vezes, nenhuma retribuição. Mas quando você vê aquelas pessoas recebendo um prato de comida gostoso, tendo uma roupa limpa, passadinha, cheirosa, um banho para tomar, a gratidão, né, o olhar é diferente. Mas nós estamos oferecendo porque nós conhecemos um Deus que ama. Então é natural que nós cristãos devemos ter essa prática. E não para chegar e falar, não, vou lá porque é um investimento que eu vou receber em troca e tal. Não tem isso. É completamente diferente esse amor natural. E nós temos que entender isso, que os nossos relacionamentos, tanto aqui como os irmãos em Cristo, mas no casamento, também nós temos que exercer isso. Quantos casamentos se acabam porque já não responde mais o amor? Ah, mas a esposa se mata pelo marido e arruma e faz e tal, e o cara fica só lá no videogame, ou só lá no celular. Não tem uma troca, não tem nada, não dá uma... Gente, cuidado com isso. É lógico que com o tempo tem que dar uma melhorada, né? Os dois lados têm que amarem também, praticar isso. Mas cuidado que às vezes nós estamos agindo como homens e mulheres naturais, buscando esse amor natural. Mas o padrão, o verdadeiro amor, é dar sem receber. E quando nós damos sem receber, sem querer, querendo, como diz o Chaves, né? Nós somos amados e recebidos. Porque nós colhemos aquilo que plantamos. Tem uma lei da semeadura aí. Aqueles que amam estão semeando amor. Mesmo que não tenham uma resposta. Mas de uma forma ou de outra, num tempo ou de outro, você vai colher esses frutos. Jesus foi esse maior exemplo para nós. Então cuidado, que às vezes você está cansado. Fala, eu estou cansado. Já estou cansado porque parece que eu não estou recebendo nada de volta.
Cuidado com a intenção. Porque nós devemos amar pela natureza que nós somos transformados em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo têm que sair isso. Não vai sair intriga, ódio, raiva, morte, né, como os frutos da carne, mas sim algo de bom. Então, quando nós praticamos algo de bom para o próximo, não é porque nós temos o interesse de poder ter algum benefício, mas sim porque faz parte da minha natureza, da nossa natureza em Cristo. Amém? Sei que é difícil, né? Mas é uma prática, né? E a terceira característica desse amor verdadeiro é ativo e prático, né? 1 João 3, 17 e 18 diz: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e ver a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor é prático, amados. O amor é prático e ativo. É muito fácil nós falarmos que amamos. É muito fácil nós fazermos declarações de amor. Mas na prática é totalmente diferente. E aqui, João, ele é bem claro, bem direto, né? Aquele que você vê o irmão passando necessidade e fecha o coração e fala, o problema dele, ele que se vira e pronto, cada um na sua. Isso não é um amor prático. É lógico que tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente não tem, tudo tem um princípio, mas o amor verdadeiro, ele faz com que nós enxergamos um pouco melhor o que está acontecendo ao nosso redor. E aqui, ele está falando a nível de irmão. Irmão que estão próximos, aqueles que são irmãos da fé. E como Deus trabalha nisso, amados. Como Deus é maravilhoso. Que como igreja, como corpo de Cristo, um cumpre, um ajuda, um colabora com o outro. Isso é maravilhoso, né? E particularmente eu louvo a Deus por cada irmão aqui, né? Por essa igreja maravilhosa que compreende muito sobre isso. O que é dar, o que é cuidar, o que é zelar pelo irmão. Isso é muito importante. Né? Isso é uma característica da igreja lá da primitiva, lá de Atos. Olhar e zelar pelo irmão. Porque o Senhor vai falando em nossos corações. Vai convertendo. Né? Então, o amor verdadeiro é ativo e prático. Né? E como eu tenho testemunhos para falar sobre esse amor. Como é tremendo, amado. Como é viver na dependência de Deus. Né? A ponto de Deus mandar recursos na hora certa, no momento certo. Né? Em situações que assim, você fala, só Deus está nas tuas mãos. E o Senhor está presente. Então, louvamos a Deus por aqueles que vivem isso. Né? E te desafio a viver desta maneira. O contraste entre a reação do amor verdadeiro e o amor natural. Temos uma historinha aqui bem interessante, prática, né? Não quero me estender muito, 5 minutinhos a gente consegue meditar um pouco sobre essa historinha. Porque às vezes está falando de amor, estamos falando, né, do ideal e tal, mas nós temos uma história bem prática aqui sobre isso. Do irmão Joaquim. Vou falar Joaquim, porque não tem nenhum Joaquim. O irmão Joaquim raramente me cumprimenta. Primeira característica, né, do amor verdadeiro, é que começa com uma decisão. Você lembra que o amor começa com uma decisão? Né? Vamos ler uma historinha aqui. Né? Não acontece aqui, tá? Acontece em outros lugares, mas é só para a gente refletir. O irmão Joaquim raramente me cumprimenta na igreja. Às vezes sinto que me evita por causa de uma discussão que tivemos. Ao encontrar com ele, sinto uma certa antipatia, porque por ele causa da sua atitude, né? Por ter causado sua atitude.
Reação natural. Vou esperar essa antipatia passar. Talvez ele vai mudar ou um dia vou sentir vontade de me aproximar dele. Até que chegue o dia, não vou maltratá-lo, mas não tenho condição de amá-lo. Natural, né? O Joaquim ofendeu, deu uma briga lá, falou, eu vou ficar na minha, vou esperar um dia ele vai vir ao meu encontro e tal. Reação do amor verdadeiro. Eu não sinto vontade de fazer isto, mas Deus me mandou amá-lo. Então, a partir de hoje, eu decido fazer o melhor para ele, independente dos meus sentimentos, esperando que depois meus sentimentos mudarão de acordo com a minha decisão. Olha a diferença. Eu não tenho o sentimento de poder ter novamente essa comunhão, mas porque é um mandamento, eu vou me esforçar para ter esse relacionamento. A diferença entre o amor natural e o amor verdadeiro como uma decisão. Então eu escolho, eu vou decidir de coração e pela fé, eu vou exercer esse amor verdadeiro. Primeira característica, né, sobre a decisão. Segunda característica, o amor verdadeiro dá mesmo sem receber, como nós falamos, né? Falando aqui do Joaquim, a mesma situação do Joaquim. Eu pedi perdão ao Joaquim por aquilo que falei com ele e decidi amá-lo. Mudei meu tratamento com ele e agora há uma semana que faço questão de cumprimentá-lo. Já tentei puxar assunto com ele, mas ainda é indiferente comigo. Até falou com o pastor que eu sou fingido. já jogou o pastor no meio aí. Falou, é mentiroso. Ó. O cara é mó fingido aí, pastor. Veio falar que me perdoou e tal. Né? Não acontece aqui. É só em outros lugares. Né? É do livro isso aqui. Reação natural. Eu tentei fazer minha parte. Ele que quer me humilhar. Agora vou me fechar com ele e ele vai ter que me procurar e pedir perdão. Eu fiz minha parte, ele não quer, eu vou ficar na minha, vou me fechar, ele que vem agora. Né? Essa é a reação natural, gente. É automática nossa. A reação do verdadeiro amor, né? Aquela questão de dar sem receber. Não posso me preocupar com o lado dele. Eu preciso fazer a minha parte. Vou continuar a cumprimentá-lo. Procurei a oportunidade de ajudá-lo e vou guardar a minha mente de não pensar mal dele, mesmo que me maltrate. Olha de como é diferente. Eu vou continuar, né? Eu não posso me preocupar do lado dele. Eu acho que tem situações que a gente não consegue tomar decisão do lado dele. Mas eu vou fazer a minha parte e vou continuar cumprimentando. Vou procurar ter a oportunidade de ajudá-lo. Vou guardar a minha mente. Aqui é um segredo. Guardar a minha mente para não ficar pensando mal. Porque sabe, aí é onde o inimigo entra e começa a trabalhar na nossa mente. Cuidado com isso. Né? Então, essa característica do amor verdadeiro que dá mesmo sem receber. Né? E a terceira característica, o terceiro exemplo, né, que nós vemos do amor verdadeiro é ativo. Ele é vivo, né? Ele é ativo, é prático. Joaquim vai mudar para o outro lado da cidade. Precisa de alguém para levar suas coisas. E eu tenho uma caminhonete. Agora é a hora. Agora é a hora. Reação natural. Estou sem vontade de ajudá-lo. E bastante cansado aos sábados. Se eu fosse ajudá-lo, ele acharia que eu estou tentando comprar sua amizade. Né? Então, eu estou cansado no sábado, né? Estou sem vontade de ajudar, eu vou ficar na minha. O Joaquim que procure outra coisa. Né? O natural. O amor verdadeiro. Estava procurando uma oportunidade de fazer uma coisa prática. Vou cancelar as outras e oferecer a levar a sua mudança. Olha, amados, como que é diferente.
o amor verdadeiro, o amor natural. Fica procurando uma oportunidade, porque a vida vai andando. Às vezes nós temos uma situação, no caso do Joaquim com esse outro irmão, né? Mas a vida foi acontecendo. Um dia após outro, entra a semana, às vezes passa tempo, anos, e a situação não fica, mas às vezes aparece uma oportunidade. Não, eu vou. O Joaquim está precisando. Opa, eu vou lá, eu vou ajudar uns irmãos ainda para poder carregar, né? Para que isso venha a ser quebrado. O amor quebra essas barreiras, amado. Então, que nós possamos estar agindo pelo Espírito Santo e tendo essa reação do amor verdadeiro. Por isso que eu falo, o Evangelho, ele é simples e puro, mas também prático. Pela reação natural, cada um fica isolado. Mas a vida vai nos proporcionando situações onde nós podemos exercer o amor. Então, às vezes a pessoa está com o coração duro no momento. Está fechada. Mas há um outro momento que o coração está quebrantado. E quando está nesse momento de quebrantamento, de necessidade, é onde nós temos que vir implantar o amor. Não trazer tudo, as coisas do passado e querer atrapalhar tudo, jogar, sabe, piorar a situação. Mas é isso. E esse é um desafio dos nossos relacionamentos. No casamento também é a mesma forma. Entre marido e mulher, entre pai e filhos. Procure a situação melhor para você exercer o amor. Lavar uma louça, fazer uma comida, dar um chocolate, dar uma flor, né? E é interessante, tem um livro que fala sobre as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor. Cada um ele recebe o amor de uma forma diferente, né? E esse é o desafio de nós entendermos e conhecermos a característica de cada um, né? Nem minha esposa, um exemplo. Se eu dar um buquê de flor para ela, ela vai amar. Nem tanto, mas vai gostar, né? Vai achar legal a intenção. Mas se eu dar um chocolate e levar ela para dar uma volta, para tomar um sorvete, ganhou o dia, né? A linguagem do amor é diferente, né? Para uma, se você dá uma flor, nossa, vira aquela... Mas assim, às vezes é tempo de estar junto. Então, cada um tem uma linguagem de amor diferente. Uns, a linguagem de amor é abraçar, é cuidar, tá ali, dar o cheiro, tá tudo. Outros já fica mais assim, né? Tá ali, pontual, certo? São linguagens diferentes. E que nós possamos estar aprendendo, né? Como que é a linguagem de cada um. E você falar da mesma forma, né? Sobre essa linguagem. E por último, deixei essa parte principal aí. Como amar o não amável. Eu sei que o assunto é extenso, então eu tentei resumir o máximo possível, né? Então, será que acontece isso? Pode ser, ô irmão, ô querido, tudo bom, né? Um com o porrete atrás, outro com a espada, né? Porque existem pessoas que são difíceis de amar, amados. É uma realidade. Tem pessoas que são amáveis, são fáceis, já dá abraço e já vai. Mas tem pessoas que a vida talvez já proporcionou várias situações, vários problemas que a pessoa carrega e é difícil se relacionar, né? Então aqui temos alguns passos, pelo menos 6 passos, para nós trabalharmos sobre o não amável, aquela pessoa que é difícil de amar, né? Primeiro passo, decidir que vai amar. Primeiro você fala, não, eu vou escolher e amar essa pessoa, né? Eu lembro que eu tinha um japonês que eu trabalhava, ele era o chefe da minha linha, da seção, mas era um cara difícil de lidar, né? Ele não falava uma palavra em português, e ele falava um japonês rápido e gritando, e eu entendia nada que ele falava, né? E eu só escutava os xingos que ele dava, né? Eu falei, meu Deus, mas essa pessoa, né? Ele chamava Ishikawa.
E foi meio... Mas ele falava de um jeito assim. Mas trabalhei 4 anos com ele, né? E eu pude aprender a amá-lo de uma forma diferente dos outros, né? E tanto é que quando eu vim embora, foi o último serviço que eu trabalhei no Japão para vir para o Brasil, ele ficou muito sentido. Ele falou: Takehiro, você já está milionário, vai embora para o Brasil, né? Tipo, já ganhou dinheiro, fica aqui, volta aqui, trabalha mais. Né? Mas ninguém conseguia trabalhar com ele, porque ele era muito bruto. Né? Ele xingava, falava, não ensinava direito, mas primeiro você tem que decidir. Eu falei: não, eu vou decidir lidar com esse japonês. Né? Pegava um caderninho, a hora que ele falava uma palavra que eu não entendia, eu anotava. Eu falei: que palavra que é essa aí? Eu falei: o que é isso aqui, velho? Ele falou: não, velho, ele falou para você ficar mais atento. Né? Aí eu fui pegando o jeito. Então, decida amá-lo. Segundo passo, arrepender da sua falta de amor. Porque às vezes uma pessoa está tendo uma reação difícil conosco, porque nós também não tivemos o amor suficiente para aquela pessoa. Também faltou amor do nosso lado. Então nós arrepender, falando: não, eu realmente tinha que ter amado um pouco mais. Né? Então se arrepender da falta de amor. Terceiro passo, perdoar os pecados ou falta do irmão de coração. Perdoar os pecados. Saber que aquela pessoa é pecadora, que aquela pessoa precisa de uma transformação. Né? Então nós temos que ter essa decisão de perdoar. Perdoar, algo interessante que o pastor Klaus falou no último sermão. Perdoar é você assumir a conta. É você pagar a conta para você. Você não cobrar mais. O perdão é isso. Eu te perdoei e eu não vou te cobrar mais, porque essa conta está por mim. Eu vou assumir essa conta. Isso é o perdão. E fica livre da dívida. Fica livre, não fica preso. Porque aqueles que não perdoam, aqueles que carregam essa mágoa e não perdoam, está andando com a pessoa a vida toda do lado. Está amarrado. A falta de perdão é como se amarrar uma corda aqui e amarrar na outra. Por onde ela passar na vida, ela vai estar: mas fulano fez isso comigo. Mas não sei quem fez isso comigo. Então, o perdão liberta. O perdão quebra as barreiras. Então, nós temos que assumir essa culpa, pagar essa dívida, né? Assumir o perdão, pedir perdão. Perdoar primeiro e depois, quarto passo, pedir perdão por qualquer ato ou palavra proferida contra a pessoa do qual é consciente. Né? Então, às vezes, você ofendeu, às vezes usou uma palavra que não deveria usar, ou agiu de uma maneira que não deveria agir, algo prático, chega e fala: me perdoa porque aquele dia eu te chamei disso, te chamei de, sei lá, né? Inventa uma coisa assim. Né? Que seja verdadeiro, que seja sincero. Né? E chega, sinceramente, pede perdão por aquilo que da sua parte foi errado. Né? Quinto passo, agir demonstrando praticamente o seu amor. Então não basta somente perdoar, pedir perdão, mas temos que sim agir, demonstrando praticamente o seu perdão. E o sexto passo, confiar em Deus para encher o seu coração com o amor divino. Então é isso que nós devemos agir, confiar em Deus para que Ele preencha o nosso coração com o amor divino. E que essa situação venha cair por terra, né? E que realmente haja o perdão, o arrependimento e a reconciliação. Então, amados, esse é a quarta evidência da vida eterna, que aqueles que têm a vida eterna, aqueles que são salvos em Cristo, aqueles que andam com Jesus, ama o irmão. Essa é uma realidade. O céu, né, ele é um reino, o reino de Deus é um reino de amor. Mas o amor pode tudo? Não. O amor tem que respeitar. O amor tem limites nessa questão de zelo, né? Então, que nós possamos estar exercendo isso, amados. Eu não sei qual que é o seu desafio hoje. Em quem amar.
ou qual Joaquim que está no seu caminho, que precisa ser tratado. Mas eu te falo que o nosso Deus é poderoso para reconciliar, para quebrar. Sabe, uma das histórias fantásticas que eu tenho da Bíblia é que quando Jacó encontra com Esaú, que Jacó fugiu porque Esaú queria matá-lo, e aí Jacó vai, casa, tem os filhos, depois ele volta para reencontrar, e Jacó manda um monte de presente para Esaú, falar, ele vai querer me matar e tal. E quando eles se encontram, né, Esaú perdoa Jacó, e tem uma reconciliação, e Jacó fala uma palavra fantástica. No texto fala que no seu rosto eu vejo Deus, resplandece e a glória de Deus no rosto de Esaú. Então, a reconciliação, o perdão, glorifica ao nosso Deus. Amém? Que amemos uns aos outros. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enche com teu Espírito e nos ensina a amar o próximo, Pai. Eu venho te pedir, Senhor, que venha estar ouvindo cada oração nesta manhã, Pai. Daqueles que necessitam amar o irmão. Aqueles que necessitam, Senhor, perdoar. Que o Senhor possa estar fortalecendo e abençoando a cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.